Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 31 de dezembro de 2025. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso Devocional de Oração com a leitura do livro de Jeremias. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 40. Que Deus nos abençoe. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vós, castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras por onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e, rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojados, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado, e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornarão para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu essa sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu? Eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu,
e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das tuas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não eixo eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça dos meus nomes, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor. E martelo como esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próprio companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-eis, e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais, porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Jeremias. Oremos. Querido eterno Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo dia, pelo descansar, pelo levantar. E queremos, Pai Santo, pedir ao Senhor que perdoe os nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas e aceite, Santíssima, a nossa oração no teu trono de graça. Paizinho, queremos pedir por todos aqueles que têm participado desse devocional, que o Senhor continue a sustentá-los, guardá-los, livrá-los do mal, derramando, Senhor Jesus, graça, bondade e misericórdia sobre suas vidas. Peço, Senhor, por minha família, por toda a minha parentela, que o Senhor continue abençoando, guardando e livrando do mal. Pai, peço por aqueles que estão enfermos, que o Senhor derrame a cura, derrame a paz. Dai, Senhor Jesus, sabedoria aos médicos para tratar os teus servos e todos aqueles, Pai, que têm invocado o teu nome, pedindo uma cura. Que o Senhor faça a tua vontade sobre a vida de cada um. Paizinho, quero te agradecer por mais um ano que se encerra, agradecer por todas as bênçãos, agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livrou do mal, o Senhor deu, Senhor Jesus, a cada um de nós o alimento,
a saúde, a provisão, a alegria, o contentamento. E queremos, Pai Santo, pedir ao Senhor que continue conosco neste novo ano que se inicia. Visita, Senhor, os nossos lares, que os nossos lares possam ser transbordantes do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Pai Eterno, por esta bênção e por esta maravilha. Tudo isso, Santo Deus, nós te agradecemos e nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. É com grande alegria que vemos a sua dedicação em participar do nosso devocional de oração. Cada encontro, cada oração compartilhada e cada leitura da Palavra de Deus é um passo valioso na nossa jornada com Cristo. Não desanime, continue firme. O alimento que sua alma recebe aqui é vital para juntos enfrentarmos os desafios do dia a dia. Sua participação é uma bênção. Quando você ora conosco e se aprofunda na Palavra de Deus, não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas também encorajando a fé de todos aqueles que conosco têm caminhado. Queremos convidá-lo a ir além. Deixe seu like. É uma forma simples e rápida de dizer: essa mensagem me tocou, e de nos motivar a cada dia a continuarmos firmes. Acione o sininho. Garanta que você não vai perder nenhuma oração, nenhum momento do devocional. Esteja sempre conectado com a voz de Deus para com a sua vida. Compartilhe, seja um canal de bênção. Compartilhe este devocional com amigos, familiares e em seus grupos. Você não sabe quem pode estar precisando ouvir a mensagem de esperança e salvação em Jesus Cristo. Compartilhe ainda hoje. Que a sua oração seja um clamor por mais entendimento da salvação em Cristo Jesus e por uma vida que glorifique o nosso Salvador. Leia, medite, ore e viva a Palavra de Deus, pois ela é um mapa para a salvação em Cristo Jesus. Avante com fé e perseverança. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco.